Quero, presidente, aqui me associar aos críticos das primeiras iniciativas do governo Bolsonaro, e agora eu vejo um seu aliado de primeira hora, o Coronel Fraga, fazendo uma dura crítica ao método que ele está impondo para a formação do seu próprio ministério. E eu também quero daqui criticar algumas medidas que estão sendo adotadas pelo atual presidente eleito Jair Bolsonaro. Veja, senhor presidente, senhores e senhoras deputados, nós tivemos, o ano passado, uma verdadeira atuação de parte dos parlamentares que se instalou nesta casa, configurada como um ódio contra a classe trabalhadora, cujo resultado da assunção do presidente Michel Temer foi a implementação de medidas nocivas àqueles que vivem do trabalho, à classe trabalhadora, como a propalada reforma trabalhista, que sob o manto da possibilidade de gerar emprego, aqui se implementou a reforma trabalhista, e o resultado que nós estamos colhendo com ela, sem sombra de dúvidas, é mais desemprego, porque não gerou emprego, precarização das relações de trabalho e, acima de tudo, uma incidência forte por parte daqueles que são da base do presidente Temer para a quebra do movimento sindical, a fim de, quebrando a estrutura sindical, o empresariado brasileiro ter um território livre para atuar, gerando em grau elevado uma profunda exploração da classe trabalhadora, como nós estamos a assistir neste atual momento, que é uma tentativa de imposição por parte dos empresários de uma agenda negocial sem direitos para os trabalhadores. Agora vem o presidente eleito e indica como medida do seu governo o fim do Ministério do Trabalho. Percebam que, além da queda promovida pelo Michel Temer com a reforma trabalhista, com a quebra dos sindicatos, além da queda vem um coice, porque agora, com o fim do Ministério do Trabalho, pretendem, portanto, um território livre para a atuação dos empresários, sem fiscalização do movimento sindical, sem fiscalização do Ministério do Trabalho, o que se tornará uma barbárie as relações de trabalho neste país. Porquanto, senhor presidente, senhores e senhoras deputados, nós temos que deplorar essa iniciativa. Nem mesmo os empresários que têm uma visão do capitalismo moderno, mesmo membros do Ministério Público do Trabalho, juízes do trabalho, estão satisfeitos com esta medida, parte da sociedade satisfeita com essa medida do fim do Ministério do Trabalho. A quem os trabalhadores irão recorrer? Se a imposição da legislação trabalhista impede a fiscalização, tenta impedir a luta dos sindicatos. Nós tínhamos como recorrência para a fiscalização de condições de trabalho análoga ao escravismo, ou empresários de má fé, que não pagam os direitos dos trabalhadores, não lhes assinam as carteiras, recorríamos ao Ministério do Trabalho para uma fiscalização. Agora, com o fim do Ministério do Trabalho, como pretende o senhor Jair Bolsonaro, é o território livre para a profunda exploração dos trabalhadores. Portanto, a nossa crítica, se associando à crítica das centrais sindicais, do movimento sindical brasileiro, do Ministério Público do Trabalho, de advogados, como da Ordem dos Advogados do Brasil, parte da Ordem dos Advogados do Brasil, advogados importantes, que fazem esta crítica. E, portanto, a nossa posição contra o fim do Ministério do Trabalho.